Um tubarão geneticamente modificado invade uma cidade e começa uma vasta destruição. Seja muito bem-vindo ao canal Deixa que eu te conto, e o filme de hoje é Land Shark. O filme começa com um homem pescando com seu filho, mas como não consegue pegar nada, ele decide ir embora. Mas do nada a vara de seu filho começa a ser puxada. Então o homem volta para ajudar, porém ele se surpreende ao ver que seu filho pescou a cabeça de uma vaca. Então o menino aponta para uma tempestade que estava se formando, e na água eles veem uma barbatana de tubarão. E logo um tubarão gigante salta por cima deles e cai na terra, onde continua nadando indo em direção da cidade como se estivesse embaixo d'água. Então 3 dias antes, em uma estação subaquática que fica a 100 metros de profundidade debaixo da água, vemos o Sr. Xian, que é dono dessa estação de pesquisa. Ele guia uma excursão com investidores, onde ele explica que aquele lugar é um grande aquário fechado, onde eles mantêm um tubarão para experimentos. Xian os fala que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 10 milhões de pessoas são diagnosticadas com câncer todo ano. E durante a sua pesquisa, descobriram que os tubarões têm uma substância natural anticancerígena, que usando uma tecnologia de modificação genética, poderiam produzir aquele elemento em larga escala. Um dos investidores pergunta se a medicina envolvida no experimento serviria apenas para impedir a reprodução e o crescimento das células cancerígenas. Porém, o dono da empresa responde que seria uma cura definitiva do câncer. Outra pessoa questiona sobre os efeitos da modificação genética em organismos vivos. Porém, Xian os tranquiliza dizendo que a ciência é uma exploração contínua e o que eles farão irá beneficiar muitas pessoas. Então Xian, querendo mostrar o tubarão do laboratório, ele estala os dedos para o que seria uma apresentação. Porém, nada acontece pelo fato de Song Yi, o domador do animal, estar dormindo em serviço. Ele é acordado pelo seu irmão Feng, que ao levantar passa cambaleando pelos investidores, mostrando estar bêbado e com cheiro de álcool. Ele chega até o Dr. Sand, que lhe explica que deveria mostrar o tubarão. Ignorando aquilo, o Dr. Sand se aproxima com uma maleta e abre ela, explicando que o tubarão está sendo monitorado e rastreado por aquele dispositivo, e através de ondas de sinal biônico vai atrair a criatura. Mas Song fecha a maleta ignorando aquela explicação, dizendo que o tubarão era atraído por licor, e bebendo mais um gole acaba cuspindo no rosto de seu irmão, que está ao seu lado levantando um peixe. Após isso, ele se recompõe da embriaguez, pega o peixe que serviria de isca, o mergulha na água em uma abertura no centro do laboratório, enquanto diz que os tubarões são predadores natos e rápidos, podendo até mesmo detectar sinais elétricos na água. Logo, o tubarão pula pela abertura e assusta todas as pessoas presentes, enquanto uma menininha chamada Yuyu bate palmas pela assustadora apresentação. Então Song e Feng se retiram, e Xian termina sua palestra e todos batem palmas. Uma moça chama os investidores, explicando que se alguém se interessou em assinar um contrato, deveria segui-la. Depois o chefe da empresa solicita para a equipe que inicie a fase 3 do projeto. Porém, a doutora Yin se aproxima dele dizendo não haver dados suficientes para continuar a próxima etapa do experimento. Mas Xian diz que isso não é um problema, pois riscos acompanham grandes vitórias. E quando ela tenta insistir, ele diz que aquilo era também o último desejo de seu falecido pai. Os cientistas então começam os experimentos, e com seus computadores lançam na água um submarino, que usando um dardo tranquilizante paralisa o tubarão, permitindo o robô se aproximar do animal, injetar um gene modificado em seu corpo e após concluir a tarefa, os resultados aparecem nos monitores do laboratório, mostrando que a fusão genética foi um sucesso. Com isso, os cientistas comemoram a conquista. Dentro do aquário, o animal volta a se mexer, mostrando que seu olho agora está vermelho. Mais tarde, a doutora Yin está no laboratório fazendo algumas anotações, quando tem a impressão de ver o tubarão gigante no vidro do aquário, e acaba se assustando com Yuyu, que surge com seu pai, o Sr. Xian, dizendo que iriam retornar para a superfície, fazendo a menina se despedir e ir embora. Passamos para um dos funcionários, que chega na sala conversando em uma chamada de vídeo com sua filha, prometendo estar com ela em seu aniversário.
De repente, um alarme toca, o homem desliga o celular e, olhando para os computadores, usa um alto-falante anunciando que os sinais vitais do tubarão caíram drasticamente. Pouco tempo depois, o laboratório enche de cientistas que começam a averiguar o que está acontecendo. A doutora In pega a maleta que faz o monitoramento do animal e envia pulsos de ondas de sinal biônico para atrair o animal para a escotilha no meio do laboratório. Os cientistas ficam em volta da abertura, enquanto a doutora analisa no monitor que os batimentos e a pressão arterial do animal se normalizaram, o que a deixa assustada pela criatura ter se recuperado tão rápido. Logo, o tubarão surge na abertura e puxa um dos cientistas para a água. Com isso, a escotilha é fechada, deixando todos assustados, pois a criatura nunca havia atacado nenhuma pessoa ali. Todo mundo vai para o vidro do aquário e a doutora explica que se os tubarões pararem de nadar, eles morreriam. Então, por algum motivo, a criatura se fingiu de morto para atacá-los de surpresa. Em seguida, Song e Feng aparecem no laboratório e ficam sabendo o que aconteceu. O rapaz exige saber o que fizeram com o tubarão. Porém, o Dr. Sandy diz que aquela informação é confidencial e ele não estava autorizado para saber. A doutora In novamente analisa as informações na maleta e percebe que os hormônios da criatura estão elevados, indicando que o tubarão macho está grávido, o que seria impossível biologicamente. Feng, sem base nenhuma, diz que o tubarão simplesmente resolveu se transformar em fêmea, pois antes estava com seus desejos reprimidos, o que deixa todos confusos com aquele argumento. A doutora esclarece dizendo que aquilo seria uma reprodução unicelular, ou seja, não há necessidade de outro organismo para gerar descendentes. O tubarão começa a bater contra a parede de vidro e o Dr. Sandy pergunta para Song como poderia controlar o tubarão, já que ele era familiarizado com ele. Porém, o rapaz responde de forma irônica que aquilo também era confidencial e ele não estava autorizado para saber. Song pergunta ao doutor sobre a firmeza da parede de vidro e ele afirma que ela suportaria até um tiro de rifle. Porém, o tubarão trinca o vidro e a pressão de água quebra o aquário, inundando o laboratório. O tubarão nada pela sala submersa, que por um milagre não cobriu todo o compartimento. Enquanto as pessoas surgem na superfície da água, Song vê o desespero das pessoas e pede que fiquem quietos, pois o tubarão localizava seus alvos através do som, e o melhor era subir devagar nos objetos que estão boiando na sala, o que é feito por eles logo em seguida. A barbatana do tubarão surge da água, uma das cientistas escorrega e é rapidamente devorada. O animal segue para onde está o Dr. Sandy e tenta derrubá-lo. Song se aproveita da distração e desce na água se aproximando de uma cápsula, onde está um rifle, porém ele não consegue abri-la. O tubarão percebe sua movimentação e vai em sua direção. Song encontra um cilindro e quebra o vidro agarrando o rifle no último segundo do ataque. Feng lança um cabo para ajudá-lo, mas acaba caindo na água, enquanto seu irmão consegue subir em cima de um objeto, atirando no tubarão, porém erra o alvo. Sandy reclama da sua pontaria e ele joga o rifle para ele tentar. Enquanto a criatura derruba mais uma vítima na água e a elimina, Feng reaparece na água perto de um homem e o tubarão começa a persegui-lo. Porém, seu irmão pula no animal e usa um dardo tranquilizante, imobilizando o tubarão. O rapaz então pede que todos saiam pela porta. Porém, o Dr. Sandy diz que aquilo não era uma boa ideia, mas Song convence a todos dizendo que o tubarão não ficará paralisado por muito tempo. Todos começam a fugir para a porta. No entanto, que está com seu braço machucado, espalha sangue na água, despertando o tubarão que a ataca, puxando ela para trás. O grupo então se apressa e no desespero um doutor pede ajuda para Sandy, mas ele o empurra, fazendo o tubarão pegá-lo também. Song então pede ao seu irmão que force a passagem pela porta de segurança enquanto distrai o tubarão. A doutora In chega até a porta e coloca a senha, mas ela não se abre devido à água ter danificado os circuitos. Sandy e Feng percebem uma escotilha no teto que dá acesso à superfície e pede que todos sigam para lá. No laboratório inundado, Song recebe um ataque do animal, mas consegue desviar e, indo até alguns fios elétricos, os arranca e coloca na boca do tubarão, que após o choque se afasta e começa a bater contra a parede de metal na sala, enquanto Song foge. O rapaz atravessa a escotilha, se juntando aos outros ao lado de fora em uma floresta, que fica acima da estação subaquática. Na floresta, a doutora In dá um tapa em Sandy,
por deixar uma pessoa para trás. Com isso, o homem fica nervoso e pergunta o que ele deveria ter feito, pois estava fugindo para se salvar. Ele se afasta e o pessoal olha ao redor e descobrem uma fenda formada no lugar onde o tubarão batia sua cabeça, indicando que a criatura simplesmente saiu nadando por dentro da terra. Song então fala para eles se abrigarem na estação de segurança, mas antes de sair dali, a doutora In se lembra de Yu. Passamos para a menina, que está brincando no balanço do parque, quando é atacada pelo tubarão que vai nadando debaixo da terra em sua direção, quebrando o brinquedo e fazendo a menina fugir chorando para um playground, que é despedaçado pelo monstro, forçando ela a correr e no último segundo ser salva por Song, que pega ela pelos braços e foge para a floresta, onde o grupo do laboratório, percebendo a aproximação deles, com o tubarão atrás, começam a fugir também rapidamente. Um dos homens tropeça, o homem de óculos volta para tentar socorrê-lo, só que não adianta, pois o homem acaba sendo alcançado pelo animal, que o arrasta para dentro da floresta, enquanto o grupo corre atrás para ajudá-lo. O homem alcança sua mão, mas não consegue segurá-lo, então ele é levado. O grupo se recompõe e continuam fugindo com o tubarão atrás deles. Chegando a um lago, Song atrai o tubarão para a beira de um desfiladeiro, e recebendo um ataque, desvia fazendo o monstro cair no buraco, ficando preso em um pequeno lago abaixo. E agora eles param para descansar na floresta. Yu se aproxima do homem de óculos perguntando se ele estava bem, e o cientista agradece pela preocupação. Song pergunta novamente ao Dr. Sand o que fizeram com o tubarão, mas o cientista continua se negando a revelar, fazendo o rapaz então se afastar com Feng, ameaçando deixá-los ali para trás. Só que a doutora resolve falar dizendo que o nome do projeto era Poseidon, e explica que os detalhes da pesquisa tinha como base misturar o gene do tubarão com o gene de outros animais para causar uma mutação genética com a finalidade de ajudar as pessoas. Song pergunta qual gene foi utilizado no experimento, e a doutora responde ter sido o das minhocas, revelando o motivo do tubarão nadar na terra. Ela continua explicando que as minhocas fazem reprodução assexuada, ou seja, o nascimento de um outro indivíduo pode ser feito sem a fusão dos gametas, o que explica o motivo do bicho estar grávido, mesmo ele sendo um macho. E termina dizendo que tentaram mais de 100 tipos de gene, mas apenas o da minhoca foi compatível. E ela explica que o motivo do animal estar agressivo naquele momento é porque está procurando um lugar para dar à luz. Após a explicação, o Dr. Sand fala que toda aquela perseguição era por causa das feridas do homem de óculos, que por estar sangrando atraía a criatura e sugerem que o deixem para trás. Mas Song se irrita falando que se alguém deveria ser deixado para trás, seria ele. A discussão acaba com o tubarão surgindo, finalizando o homem de óculos e iniciando uma nova perseguição contra um grupo que acaba se separando. Yu e o Dr. Sand fogem pelo campo aberto, sendo perseguidos pelo monstro. O doutor tropeça e a menina volta para ajudá-lo. No entanto, ele a derruba, deixando ela para trás. O tubarão dá um salto por cima da garota, indo atrás do doutor, pois quando ele tropeçou, machucou sua perna, atraindo o tubarão que o finaliza. O animal volta para atacar a menina, mas é impedido com tiros vindo de homens que se aproximaram dentro de caminhonetes, fazendo a criatura recuar. Xian sai de um dos veículos e abraça sua filha, saído com ela no colo. Seus homens continuam perseguindo o tubarão terrestre, desembarcando dos veículos e metralhando o animal. Um dos agentes lança uma rede, mas é arrastado com a força do monstro. Song pega um lança-granada no fundo da caminhonete e atira no monstro, mas quando vai dar o segundo tiro é impedido por Xian, deixando a criatura fugir. O rapaz pergunta por que ele havia feito aquilo, e o dono da corporação explica que para manter seu valor, o animal deve estar vivo, e pede para Song que o capture. Só que o rapaz se recusa, pois muitas vidas foram perdidas ali. O Sr. Xian pega uma pistola de um dos seus agentes, finaliza uma mulher e aponta para a doutora In, ameaçando tirar a vida dela se ele não aceitasse. Feng acalma seu irmão que tenta avançar contra Xian e responde para ele que aceita os termos. Agora em alto mar, a bordo de um iate, Song se aproxima de In, falando que ela não precisava ter vindo junto. Mas a moça relembra que foi ali, há 5 anos atrás, que ela e seu pai perseguiram o tubarão. O rapaz se desculpa pois na ocasião não conseguiu salvá-lo da morte,
mas a moça mostra não estar ressentida com aquilo. Feng chama seu irmão, apontando para vários destroços de barcos na água, revelando o rastro da destruição feita pelo monstro. Com isso, Song comenta que pelo fato das células precisarem de muita energia para a reprodução, o animal fica constantemente se alimentando. Eles tentam localizar o tubarão pela maleta de monitoramento, e é mostrado que ele está avançando para a costa da ilha Rian, fazendo eles se apressarem. E na praia vemos a cena do início do vídeo, com o homem e seu filho vendo o salto do tubarão colossal, que cai na terra e continua seu caminho para o interior da ilha, indo em direção à metrópole. Dentro da cidade, um velho passa em uma praça, onde várias mulheres estão dançando. Um jovem retira o pendrive da caixa de som que tocava a música para elas e apontando para um prédio que mostra o monstro marinho saltando entre os edifícios. Chegando no chão, ele aterroriza e devora várias pessoas. O tubarão chega ao centro da cidade e para em frente a uma menininha em uma bicicleta. E antes que ele pudesse atacá-la, é atraído pelo sinal das ondas biônicas vindo da maleta de monitoramento no barco, fazendo o tubarão voltar para o mar e seguir na direção do sinal. No barco, Feng prepara algumas iscas comentando sobre a teoria de Feng, que foi inventada por ele mesmo, explicando que nenhum animal resiste à sua comida favorita e joga o peixe com anzol no mar. Logo, um vídeo da destruição da cidade é enviado para a doutora, a deixando assustada, pois o tubarão tinha ficado ainda maior. Com isso, ela pede que Feng tire o anzol da água, pois não conseguirão capturá-lo daquela maneira. Mas o tubarão alcança o anzol e com sua força puxa a embarcação, fazendo Feng cair na água. Yin perde o equilíbrio e bate sua cabeça desmaiando no convés. Song cai na lateral do barco, mas consegue voltar. Só que o tubarão chega na terra e com o impacto ele cai da embarcação em meio à floresta, enquanto o animal continua puxando sua presa até uma caverna. Na ilha de Toa, os guardas-costas e Xian recebem as informações do que aconteceu pelo rádio. O homem pega o comunicador e ordena que eles localizem a última posição da criatura para encontrá-la. Ele entrega o rádio e seus agentes vão à busca. Na caverna, a doutora Yin desperta, encontra um rádio e tenta se comunicar com o som, mas não consegue pela falta de sinal naquele lugar. Ela encontra a maleta de monitoramento que sofre com o mesmo problema. E então vai até uma abertura no subterrâneo e, conseguindo o sinal, envia uma mensagem de socorro. Porém, se afastando dali, surge no meio das sombras da caverna o tubarão, e antes que pudesse ser atacada, é atingido com vários tiros dos agentes que utilizam as armas de choque e derrubam o monstro. Xian aparece, toca no monstro apreciando o efeito que a mutação fez no animal. Yin e Song começam a sair da caverna, mas são impedidos pelo dono da corporação, perguntando qual seria a coisa mais valiosa do mundo. Mas o rapaz responde não saber do que ele estava falando, e o homem o esclarece dizendo que você tem ou você entende. E agora, por possuir aquele monstro gigante, poderia vendê-lo como arma biológica. Com isso, a doutora fica revoltada com aquelas palavras, pois as pesquisas foram feitas para salvar vidas e não tirá-las. Mas Xian não se importa e, compreendendo que eles não entenderiam, pega uma pistola e aponta para o casal. De repente, o tubarão ganha vida novamente e devora Xian, começando uma nova caçada. Eles fogem para a floresta. Os agentes são atacados, derrubando bombas de gás pelo chão, cobrindo o lugar com uma nuvem de fumaça, fazendo assim o monstro atacar um por um. O chefe da equipe, vendo seus homens morrerem, pega duas metralhadoras e atira, só que o tubarão aparece atrás dele e o finaliza. Yin e Song fogem dali, e o rapaz pede para que ela fuja para outra direção, revelando que seu plano é atirar dentro da boca do bicho, pois seria o único lugar vulnerável, já que a sua pele é impenetrável. A mulher resiste em se separar, mas Song a empurra, pega a maleta e, usando os pulsos dos sinais biônicos, atrai o bicho e foge. Ele recebe um ataque pelas costas, derrubando a maleta para longe. Song desvia de mais um ataque, se jogando próximo a um lança-granadas no chão. Yin pega a maleta e emite um novo sinal, que, vendo o tubarão vindo em sua direção, joga a maleta para o alto, fazendo o tubarão saltar e comer o dispositivo, dando a chance do rapaz atirar em sua boca. Mas ele não consegue, pois o pulo tinha sido muito alto. O monstro persegue a mulher, quando de repente surge Feng,
que usando um peixe confirma sua teoria de que um animal não resiste à sua comida favorita, e jogando a isca para o alto, faz o tubarão pular para comê-la. Song aproveita e novamente atira em sua boca, explodindo seu interior, finalizando assim um monstro gigante. Yin e Feng percebem que Song desapareceu e acabam o encontrando na mata. E o filme termina com uma cena em uma caverna, mostrando um filhote de tubarão mergulhando na terra. Mas é isso, se você quer mais resumos de filmes como esse, basta se inscrever aqui no canal Deixa que eu te conto e deixar o seu like. Mas dito isso, até a próxima!